Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O nosso Centro Espírita tem muitas atividades para você. Então se inscreva no nosso canal, peça aos amigos a se inscreverem, porque quanto mais pessoas com consciência da doutrina espírita, mais pessoas conscientizadas de si mesmo nós teremos na sociedade. E, consequentemente, teremos uma sociedade mais equilibrada. E também nós temos o nosso grupo, nossa comunidade no WhatsApp, que tem muita biografia, muito estudo da doutrina espírita para nós abordarmos todos os dias praticamente. Isso vai fazer com que nós nos enriquecemos mais de autoconhecimento. E dentro da sua possibilidade, se você puder nos auxiliar nas obras assistenciais da nossa casa, embaixo vai o nosso número do Pix e você pode nos auxiliar dentro das suas condições. E participe da nossa comunidade do WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil que você esteja, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: o poder da oração. Muitas pessoas ignoram o poder que nós temos. Jesus falava que nós somos deuses, com D minúsculo. Podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. E é uma realidade. Quando eu coloco a minha energia em alguma coisa, aquela coisa se transforma. De alguma maneira, eu crio uma influência sobre aquela situação, sobre aquela pessoa e sobre aquele assunto que eu estou tentando dominar. Por isso eu tenho que ter dentro de mim essa força e essa fé que Jesus falava de transportar a montanha de um lado para o outro, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E que eu tendo essa consciência, eu vou fazendo da minha oração um jeito de me ligar a Deus e de me ligar comigo mesmo. Porque toda a minha força, todo o meu desejo, tudo que eu quero, não está alheio a mim. Não está do lado de fora. Não adianta eu procurar em outras coisas, talismã ou qualquer outra coisa que vá me trazer força. Essa força interna está dentro de mim. A partir do momento que eu me conheça como espírito que sou, em processo evolutivo, e conheça todas as minhas forças, que a doutrina espírita nos traz esses ensinamentos. E eu me conhecendo, eu vou me equilibrando, eu vou tendo condições de me vencer a cada dia, me tornar hoje melhor do que eu era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. E vou mudando o meu destino, alterando a minha existência. E o poder da oração nada mais é que um poder dentro de mim que me faz religar a Deus. É claro que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Ainda precisamos das religiões. Mas nos mundos mais evoluídos, religião não existe mais. Porque nós já estaremos ligados com Deus. Como Jesus nos ensina a sermos um com o Pai. Mas eu ainda preciso ir à casa espírita, ainda preciso ir à igreja evangélica, ainda preciso ir na minha sinagoga, no meu budismo, no meu taoísmo, no meu Sechenoe, na igreja católica, fazer essa religação. Porque eu ainda não estou certo de mim mesmo que essa ligação quem faz com Deus sou eu, sozinho. E tem uma música muito interessante que Elis Regina gravou, na década de 70, 80, que fala: se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu não preciso subir numa tribuna e ficar gritando o nome dele, porque Deus não usa aparelho auditivo, Deus não é surdo, né? Alguns pensam que é, mas ele não é. A nossa comunicação com Deus é mental. Então, se eu quiser falar com Deus, eu preciso só mentalizar coisas boas. Eu não preciso vir a uma igreja, eu não preciso vir na casa espírita. Eu posso me fechar no meu quarto e me ligar com Ele, porque Ele está dentro de mim. Quando eu tenho essa consciência de que eu sou uma semente de Deus, uma centelha divina, eu sei que eu sou parte de Deus. E se eu sou parte de Deus, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vibro, Ele vai sentir. Porque eu estou ligado a Ele, como um bebê está ligado à mãe pelo umbigo. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência,
que nós já estamos ligados a Deus. Mas é claro que ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda não temos discernimento suficiente para nos ligarmos a Ele constantemente, diretamente. Mas e por isso precisamos de algumas crenças, como a doutrina espírita e tantas outras, que nos religuem ao Pai. É religar. Né? A função da religião é religar as pessoas a Deus. E quando eu sei que eu me consigo religar a Deus, e eu tenho que estar o tempo todo ligado a Ele, é só seguir os ensinamentos que o meu irmão maior me trouxe, que é Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, né? Porque Jesus também, como criatura criada por Deus, como nós, evoluiu, passou por todo o trâmite da evolução, ganhou a condição de governar esse planeta, e segundo Chico Xavier, mais 4 planetas, 5 planetas no total, e aí nos leva no caminho de Deus. Como ele mesmo já falou, vocês são ovelhas do meu rebanho, e ninguém se perderá. E me seguindo, vocês reencontrarão a Deus. E como é que nós vamos reencontrar a Deus? Com uma fórmula mágica? Não, é através dos ensinamentos de Jesus. Da boa ação, da humildade, não da subserviência. Porque eu me sentir subserviente, eu me humilhar negativamente ao ponto de deixar os outros me espizinhar, isso não é amar a Deus. Isso é loucura. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que me amar. É a mesma coisa quando a gente está viajando de avião, a aeromoça chega para a gente e fala, se o avião tiver uma turbulência e cair a máquina de oxigênio, primeiro põe em você, depois você põe na pessoa do lado. Então, se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu semelhante? E se eu não me amo o meu semelhante, como é que eu vou falar que eu amo a Deus? Está totalmente fora de contexto isso. Então eu tenho que ter essa consciência de, para eu amar o meu semelhante, eu tenho que me amar. Então eu tenho que ser humilde e não me humilhar. E muitas pessoas confundem a história do buraco da agulha que Jesus falava, né? Que o rico, para entrar no reino dos céus, precisa passar pelo buraco, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não é o rico de dinheiro, porque se dinheiro fosse errado, Deus não teria criado. É a mesma coisa de demônio, que a gente já explicou aqui, que não tem nada a ver essa palavra. A origem dessa palavra, daimon, do grego, significa bom espírito, bom anjo. E Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo, tinham daimon, o espírito protetor, que eles se ligavam. Aí o pessoal, para botar medo nos outros, começou a detorcer o negócio e criaram o nome de demônio, mas não tem nada a ver com a gente. E Deus jamais ia criar criaturas para atormentar seus filhos, senão ele não seria bom e justo, ele seria sádico. Então, como nós sabemos disso, Deus nos dá a oportunidade de nós evoluirmos cada vez mais. Então, se eu tenho um bom anjo, se eu tenho um bom espírito que me acompanha, eu me ligo a ele, através da oração, através do bom comportamento, através do bom sentimento, através das boas atitudes. Eu estou sempre ligado a Deus, através dos bons espíritos, que são os seus intermediários. E eu vou vivendo cada vez melhor, evoluindo, crescendo, tendo condições de trazer para mim a boa sensação de ser um com o Pai, como Jesus falava, que todos nós precisamos ser um com o Pai. O que é ser um com o Pai? É não precisar de intermediário para me ligar com o meu Criador. Mas como eu ainda estou imperfeito, eu ainda preciso de algum intermediário para me ligar com o Pai. Por isso que eu venho na casa espírita todos os dias estudar, aprender. Eu não estou aprendendo uma doutrina, eu estou me aprendendo. Eu estou me conhecendo. Conhecer a doutrina espírita é conhecer a minha vida de espírito que eu sou. Encarnado e depois desencarnado, quando eu desencarnar de novo. É isso que a intenção do estudo da doutrina espírita. Não é para a gente aprender uma crença, uma filosofia, uma ciência, uma religião, como é o tripé da doutrina espírita, mas é para eu aprender sobre mim. Como é que eu me reparo, como é que eu me controlo com as outras pessoas, como é que eu me dou bem com aqueles irmãos que não estão ligados ao corpo físico, que nós chamamos de desencarnados, e assim vai. Por isso nós temos que ter dentro de nós a consciência de que nós somos
parte de Deus. E ao ser parte de Deus, eu consigo tudo o que eu quiser. Desde que eu esteja ligado a Deus e automaticamente ligado aos bons espíritos e tenha fé na minha oração. Quando eu vou fazer uma oração a Deus, eu não preciso levantar os olhos para cima, porque Deus não está lá em cima. Deus não está lá embaixo. Lá em cima tem planeta, embaixo tem planeta, do lado direito tem planeta, do lado esquerdo tem planeta, no universo tem planeta para tudo quanto é lado, de galáxias, bilhões de galáxias. Deus está dentro de mim, está dentro de nós. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então eu não preciso, quando eu estiver mais evoluído, de alguma coisa que me religue ao Pai, porque eu já estou ligado. E já estando ligado ao Pai, eu já posso começar agora, mesmo no mundo de provas e expiações, fazendo esses exercícios, de me ligar a Deus o tempo todo. Eu não preciso lembrar de Deus só na hora de ir à missa. Eu não preciso me lembrar de Deus só na hora de vir no centro espírita. Eu não preciso me lembrar de Deus só na hora da aflição. Ele pode estar comigo o tempo todo. É uma boa ação, é uma boa caridade, é um bom olhar para uma pessoa, é uma boa palavra. Claro que nós estamos ainda imperfeitos. De vez em quando a gente dá as patadas normal nos outros, isso é normal, é natural. Não adianta falar que não faz, porque todo mundo faz. Agora, o importante é a gente levar a vida, a maior parte do tempo, em coisas positivas. E vivenciar coisas positivas, ser útil positivamente. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que quanto mais evoluído o espírito, mais útil ele é. Ele sente necessidade de ser útil. Ele sente necessidade de ajudar ao próximo. Ele sabe que a verdadeira felicidade está em se doar para o seu semelhante. E é isso que nós vamos fazendo. Agora, se eu fico naquela vida mesquinha, só penso em mim, só fecho em mim, só fecho nos meus familiares sanguíneos dessa encarnação, ignoro que eu tive outras existências, que eu tive outros familiares que inclusive podem estar batendo na minha porta pedindo comida hoje, ou futuros familiares que estão me testando hoje para reencarnar comigo amanhã, eu vou sofrer a dor. Porque eu não vou. Eu estou egoísta, estou fechado na matéria, fechado em mim, eu não estou crescendo, eu não estou trazendo sintonia com Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu sofro. Então eu tenho que saber que eu sou Deus com D minúsculo. E Deus com D minúsculo é parte de Deus com D maiúsculo. Então eu posso, através da minha oração, mudar as coisas. Chico Xavier falava, né, que a oração de uma mãe arromba a porta dos céus. E é verdade, porque a vibração que ela coloca na oração, a força que ela coloca na oração, consegue ressuscitar uma criança. Não que se já tiver desencarnado, cortado cordão de prata, aquele ser não pode mais retornar à vida. Foi o que aconteceu com Lázaro na época de Jesus e tantas outras pessoas que Jesus curou, que as pessoas falaram que ressuscitou. Não ressuscitou. Essas pessoas podiam estar com letargia ou catalepsia e Jesus simplesmente deu um choque, como hoje os médicos do SAMU dão com um aparelho e ressuscitam a pessoa. Mas se ela tivesse desencarnado completamente, sem estar com o cordão de prata ligado ao corpo físico, aí não teria, porque senão Jesus estaria derrogando a lei de Deus. E ele falou que ele não veio derrogar a lei de Deus. Então nós podemos, o grito de socorro de uma mãe, a postura de uma mãe, ela arrebenta as portas do céu. E faz com que uma criança ressuscite. O filho ouve de qualquer lugar que ele esteja. Qualquer lugar que ele esteja fazendo alguma coisa errada, o suplício de uma mãe é tão forte, a vibração, que ele sente onde ele está, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Ele percebe que tem alguma coisa que o liga. E é uma vibração que nos liga um ao outro. E essa vibração nos faz curar. A oração, para quem está enfermo, restaura as células do corpo físico. Porque quando eu estou com um pensamento negativo, de ódio, rancor, mágoa, depressão, ou aqueles pensamentos pessimistas do dia a dia, que uma boa parte da gente tem, mas não deve ser o tempo todo durante o dia, em alguns momentos do dia nós vamos sentir isso, é normal. Mas esses pensamentos negativos mandam um comando para as células e moléculas do meu corpo físico, que vão cair na minha corrente sanguínea e vão danificar as outras células e moléculas do meu organismo. E eu vou ficar doente. O câncer, o que é? É alguma coisa que alguém pega do outro? Não, é uma doença emocional.
A diabetes, o que é? É alguma mal que alguém pega do outro, comeu no mesmo prato, pegou diabetes? Não, é uma doença emocional. O que é doença emocional? É o que a gente plasma, é o que a gente pensa, é o que a gente quer. Situações negativas, situações depressivas, é aquela lamúria constante, a gente vai adoecendo o nosso corpo. Da mesma maneira, o contrário, quando eu faço a oração sincera, não aquela oração decorada. Orar o Pai Nosso é uma coisa normal. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, mas nós podemos fazer outras orações. Ontem mesmo, no nosso estudo dos mensageiros, a nossa companheira de estudo, ela orou a Virgem Maria. Qual o problema? Se não fosse a Virgem Maria, Jesus não tinha encarnado. E tem espírita que renega a Virgem Maria no meio espírita. Não sei por quê. Porque se não houvesse ela, como é que ele ia encarnar? Se ele não vem derrogar a lei de Deus. Ele tem que encarnar através de uma mulher que engravida e coloca um bebê no mundo. Então, nós temos que reverenciar esse espírito que, inclusive desencarnada, faz um bem danado para a humanidade, curando nos vales dos suicidas e ajudando tantos outros espíritos desesperados no dia a dia. Então nós temos que ter essa noção de que nós podemos adoecer ou podemos nos curar com o nosso pensamento. E se eu oro buscando a cura sincera, através do pensamento positivo, do pensamento reto, quando eu desejo coisas positivas para mim e oro sinceramente, e aquela oração não é para me obter bens materiais, não é para me obter ganhos especiais em cima do outro, como aquelas pessoas fazem no campo de futebol, aquele bando de marmanjo dando a mão, ai Deus, me ajuda a ganhar do outro. E Deus está preocupado se você vai ganhar seu time de futebol? Tem coisa mais importante para ele pensar, não tem? Aquele atleta, eu vou orar para Deus deixar eu ganhar da competição, quer dizer, ele não gosta de ninguém, ele gosta de você. Só você vai ganhar, mas ninguém ganha mais nada aqui. Sabe, umas imbecilidades que não tem sentido, não tem noção. A gente brinca com Deus, e Deus é coisa séria. Nós temos que orar, vibrar para coisa séria, coisa positiva, não para coisas mesquinhas e materialistas. Nós temos que ter uma visão espiritual da vida, vibrar para a minha evolução moral, vibrar para a minha evolução intelectual, vibrar para que eu tenha condições de me curar de alguma coisa, ou que eu adquira algum conhecimento que possa me auxiliar, inclusive na vida material, mas sem ganho supérfluo que vai prejudicar o outro. Esse é o poder da oração. E quando eu tenho uma oração bem feita, com sinceridade, com fé, com certeza e com confiança de Deus, nós fazemos como as mães. Arrebentamos as portas do céu e o céu nos atende. Porque nós somos merecedores. Jesus mesmo nos falou, batei e abri-se-vos-á. Mas tem muita gente que faz o quê? Ela chega na porta do céu e fica parado, parecendo que está na porta de um shopping, achando que a porta vai abrir e fechar, o bel prazer dela. Não é assim. Eu tenho que pegar na fechadura, empurrar a porta e entrar. A porta do céu ainda é antiga, não é moderna como agora, né? Então a gente tem que fazer força. E se esforçar, o que é? É mostrar. Mostrar que eu quero. Mostrar que eu preciso. Mostrar que aquilo realmente é útil para mim e não uma coisa fútil que eu estou pedindo a Deus. Mostrar que aquilo vai ter significado importante na minha evolução intelectual e moral. E não uma coisa passageira, de prazer passageiro, que não vai me levantar a nada, não vai me acrescentar em nada na minha vida, só vai me satisfazer meu ego momentâneo. É para isso que serve a oração. Então, quando eu faço o Pai Nosso, que todo mundo faz o Pai Nosso, não adianta eu falar Pai Nosso, aí acabou. Como muita gente faz. Não sabe nem onde está o Pai, se está aqui, se está ali, se foi viajar. A gente tem que degustar o Pai Nosso. Se nós entendermos palavra por palavra do Pai Nosso, nós vamos fazer como Gandhi falou de Jesus do Sermão da Montanha. Porque Gandhi, quando o seu povo era perseguido pelos ingleses, via aqueles ingleses andando pela Índia com um livrinho preto embaixo do braço e falava que coisa ruim deve ter naquele livro que faz esses homens serem tão perversos com os povos que eles dominam. Aí uma vez esse livrinho caiu na mão dele e ele abriu bem no Sermão da Montanha. Leu, releu o Sermão da Montanha. Aí depois Gandhi declarou que se acabasse todos os livros da face da Terra e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada.
Porque os ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha são fantásticos para a vida humana, para a vida atual que nós temos. É como a oração. Só o Pai Nosso, se nós entendermos o Pai Nosso, já é uma coisa fantástica. Por isso eu tenho que fazer o Pai Nosso, se eu vou orar o Pai Nosso, de uma maneira que eu entenda, não para os outros ouvir, não para os outros ver que eu estou orando, mas para eu entender o que eu estou falando. A oração não é para os outros, é para mim. Quando a gente pede para alguém fazer uma oração e ela faz, normalmente ela faz assim, vocês estão ouvindo, estão prestando atenção, mas ela não está fazendo para si. Ela tem que degustar, ela tem que se ouvir, porque se ela se ouve, ela se melhora. Se ela se ouve, ela evita de fazer coisas negativas que vão atrapalhar seu processo evolutivo. Ela evita de causar problema para si mesma no futuro. Ela vai se melhorando. Mas ela não ouve. Ela quer que os outros ouçam. Aí ela berra, fala, e toda hora falando o Pai Nosso como se fosse beber água no rio, né? Coisa normal. Não é isso que acontece. E a oração é precedida de uma outra palavra. Orar é me ligar a Deus. A ação é agir com Deus. Não adianta nada eu ser como os hipócritas que Jesus tanto bateu contra, né? Porque Jesus não tinha papa na língua, não. Como o pessoal falava, Jesus era bonzinho, né? Não, por isso que ele pegou o braço direito dele e o Pedro, que era aquele cara estourado da época. Mas é um homem de extrema confiança, extremamente leal. Então, Jesus ele não deixava de chamar o pessoal de sepulcro caiado, hipócrita. Ele chamava mesmo. Vê o sermão dos Ais, o sermão do cenáculo, como ele criticava e que ofendia não, falava a verdade para esse pessoal hipócrita, que falava e não fazia nada. É a mesma coisa aquelas pessoas que ficam cuidando da vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros, mas não fazem nada de útil. Fazem nada de útil para o seu semelhante. São os hipócritas da sociedade, os hipócritas da vida. Então não adianta eu ficar orando o tempo todo. Deu meio-dia, deixa eu orar. Deu 6 horas, deixa eu orar. Não tem isso. É quando você sente vontade de se ligar com o Pai. E de preferência é bom fazer isso várias vezes durante o dia, mas sem precisar se exaltar, sem precisar chamar atenção. Você está num lugar, está numa fila de um lugar, está dentro de um ônibus, está no mercado, está em qualquer lugar. Tem aquela concentração em você. Se ligue com o Pai. Não precisa fazer espetáculo para se ligar com Ele. Porque Deus não está aí para ser chamado, para ser um Big Brother da vida. Ele não está precisando de audiência. Então, nós nos ligamos a Deus na simplicidade e na ação. Jesus mesmo nos falou, uma vez ele estava falando com os discípulos, e falou para os discípulos, vocês me ajudaram, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu tive nu, você me vestiste, quando eu tive enfermo ou preso, vocês foram me visitar. Os apóstolos viraram para Jesus e falaram, quando nós fizemos isso para você, mestre? Aí Jesus falou, quando vocês fizeram aos mais pequenos dos meus irmãos. Isso é oração. Às vezes tem pessoas que não sabem nem orar, não sabem nem falar o Pai Nosso, mas a atitude da pessoa, a postura na vida da pessoa, a intenção de ser útil, de ajudar ao próximo, se dedicar ao próximo, é tamanha que qualquer palavra é sugada pela bondade que essa pessoa tem. Porque não adianta eu fazer lá as coisas da boca para fora, como Jesus falava, né? Que ele chegava nos lugares para comer, e os fariseus, que gostavam muito de provocar ele, falavam, seus apóstolos lavam a mão para comer. Aí é claro que a gente tem que lavar a mão, né, gente? Estou falando aqui, mas não vamos fazer essas coisas, vamos lavar a mão também. E os apóstolos, o pessoal, Jesus falou, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai pela boca. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. É isso os ensinamentos. Claro que nós temos que ter higiene, lavar a mão direitinho, mas não adianta eu falar de Deus, não adianta eu falar de Jesus, não adianta eu falar que eu estou orando para Deus, se dentro de mim eu estou reparando na roupa do meu vizinho, estou reparando se a filha dele arrumou um namorado, estou reparando que hora que chegou o filho, se o filho chegou bêbado, chegou drogado, se chegou isso, chegou aquilo. Isso não é oração.
Eu só estou fugindo de um assunto da minha maldade. Isso não tem nada a ver com oração. Oração é quando eu me concentro em mim e me ligo com meu Pai, com o meu Criador, que é o verdadeiro Pai. Tanto é que Jesus, numa outra parte da parábola, né, que é a estranha moral, que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, e também tem na Bíblia também, que quando chega a Maria e os seus irmãos, e vão avisar Jesus que a Maria chegou com seus irmãos. Aí ele chega e fala, mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que seguem a orientação do meu Pai que está no céu. E uma outra parte também que ele fala, né, que nós temos que odiar mais seu pai e sua mãe e amar mais a Jesus. Odiar mais, como ele falou no Evangelho, é amar menos. É que tudo é traduzido do hebraico e do aramaico e as pessoas fazem um monte de bagunça na tradução. Porque cada língua fala uma coisa. Você pega a palavra manga, tem manga de camisa e tem a manga que você chupa. Só que não tem essa tradução no aramaico e no hebraico. Palavra cravo tem 4 adjetivos. É um instrumento musical, é aquilo que você põe na lapela, é aquela acne do rosto. Então, o que você está falando? Então, muitas coisas do hebraico e do aramaico, que é aquilo que Jesus falava, que o aramaico era o inglês da época, as pessoas distorceram e colocaram isso como situações pejorativas. Mas depois, você analisando, você vê que ele estava falando. E realmente nós temos que amar menos o pai e a mãe, que são espíritos tanto em evolução como nós, do que a Jesus, que já é um espírito mais evoluído, que sabe o que está falando. Porque tem muito pai e muita mãe que não sabe. Tem muito pai e muita mãe que só tem idade no corpo. Aliás, não é o espírito que faz aniversário. Quem faz aniversário é o corpo físico. E está cheio de gente com cabelo branco aí que não tem moral nenhuma. E está cheio de criança, adolescente, cheio de moral. De postura moral, de ética, de honra e de colocação positiva na vida. Então não é o cabelo branco que faz a pessoa ter moral ou não, é a postura, é o amadurecimento espiritual dela. Então quando nós ligamos a Deus, quando nós temos essa ligação através da oração, nós sabemos que não adianta eu apenas ficar rezando, ou apenas ficar orando, eu tenho que partir para a ação. Eu tenho que levantar todos os dias pela manhã, quando eu desperto no corpo físico, eu retorno para o corpo físico, me preocupar o que eu posso ser útil. Primeiro aqueles que estão na minha casa, porque não adianta nada eu abandonar aqueles que estão dentro comigo de casa e cuidar dos outros. É outra hipocrisia, eu também tenho que cuidar dos meus. Mas eu não posso deixar os outros na mão também. Também tenho que cuidar deles. Então, quando eu vou fazendo bem, quando eu vou fazendo útil, aí eu estou me ligando a Deus. É a melhor oração. Quando faz o bem, quando você ajuda o seu próximo, quando você tem uma vida útil, quando você tem um porquê acordar no dia seguinte, o seu dia não é sempre o mesmo, igual, como muitas pessoas infelizmente têm. O dia é igual, como aquela música do Djavan, né? Quem não tem para quem se dá, o dia é igual à noite. E é verdade. Quem não tem para quem se dá, quem não tem para quem se doar, quem não tem para quem ser útil, o dia é igual à noite, não tem sentido. E é um vazio imenso, que a pessoa fica na ociosidade, cuidando da vida dos outros, não cuida da sua própria vida e o tempo vai passando. E ela vai perdendo a encarnação. Agora, se ela quer realmente se ligar a Deus, não precisa ficar o tempo todo orando para Deus. Eu tenho que agir em Deus, ser útil, fazer coisas úteis, ajudar o meu semelhante, ajudar o meu próximo, botar a mão na massa, saber que quando eu desencarnar, eu vou desencarnar com a consciência tranquila, em paz, pelo que eu fiz e não pelo que eu tive. Porque muita gente acha que é o que ele teve que vai fazer ele ter tranquilidade da consciência. Não é não, é o que ele fez, né? Porque acumular não vai adiantar nada, que caixão não tem gaveta, você não vai levar nada daqui. Que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Não vamos levar nada dessa existência. Por isso a importância de nós sabermos orar. Orar, se ligar a Deus, mais a ação. Oração. Esse é o sentido da palavra. Agir, ser útil. O verdadeiro cristão, ele sai para a rua olhando para os lados.
Não para fazer fofoca e criticar a vida do outro, mas para saber quem está precisando dele, onde ele pode ser útil, quem que ele pode ajudar. E com isso a gente esquece que quando nós ajudamos as pessoas, cada uma dessas pessoas tem centenas de amigos espirituais que amealhou ao longo de todas as suas jornadas terrenas, porque nós temos uma única vida com várias encarnações, com várias existências. E nesse período nós ganhamos um monte de amigos. Então quando nós ajudamos uma pessoa, tenha certeza que essa uma pessoa tem centenas de amigos desencarnados torcendo por ela. E nós ganhamos a simpatia desses irmãos ligados a essa pessoa. E com isso ampliamos na espiritualidade o nosso volume de amigos espirituais. Aí sim, aquela música do Roberto Carlos faz sentido. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Aí sim, é melhor do que ter 1 milhão de amigos no Facebook, que não adianta nada. Ninguém sabe nem teu nome. Sabe nem que você está precisando de um copo d'água. Mas você ter 1 milhão de amigos no mundo espiritual, opa, beleza. Porque você está fazendo bem e está angariando simpatia daqueles que querem bem, daquele que você está ajudando. Você está angariando simpatia daqueles que querem o bem, daquele que você está colaborando. E é claro que eles vão te ajudar, para que você tenha condições de ajudar muito mais pessoas. Então a oração tem que sempre ser seguida da ação. É como um arrependimento dos erros. Não adianta eu apenas ter consciência do meu erro, me arrepender. Eu preciso reparar, agir. Porque senão eu vou ficar estacionado. Ah, tá, eu me arrependi. Tá bom, e daí? O que eu vou fazer? Nada. Nada vai acontecer. Agora, se eu me arrependi, eu tenho consciência e parto para a ação, ajudo realmente os outros, me sinto útil realmente, é claro que tudo vai melhorar na minha existência. Porque eu estou reparando. Eu não estou apenas tendo consciência. Isso é coisa de hipócrita. Ah, eu sei que eu errei, tá bom, obrigado. Mas e o que você fez para melhorar esse erro que você fez? Né? A gente às vezes não pode reparar com a pessoa que a gente prejudicou, mas a gente repara com outras pessoas, ajudando outras pessoas e mentalizando aquela pessoa que foi vítima da nossa ignorância de ignorar a bondade e a caridade naquele momento que nós falhamos com ela. Por isso a importância de saber orar, e orar sempre. E é importante nós fazermos o Evangelho no Lar. Daqui a pouco tem o Evangelho no Lar no nosso canal. Nós vamos fazer em casa e disponibilizar no nosso canal. Então faça também o Evangelho no Lar. Proteja o seu lar, proteja a sua família, proteja a si mesmo. Se ligue aos bons espíritos, porque desencarnados estão em todo quanto é lugar, inclusive dentro da nossa casa. É que a gente não vê, a gente acha que não estão lá, mas a gente vai sentindo a presença, algumas vibrações negativas ou positivas. Então é importante fazer o Evangelho no Lar. Então, uma vez por semana, 20 minutos, quem não tiver roteiro, entre em contato com o nosso WhatsApp, 13981308408, que nós passamos um roteiro curto do Centro Espírita Caibar Schutel para você fazer o Evangelho na sua casa. E também você observa no nosso canal a playlist dos Evangelhos no Lar que nós já fizemos. E aqui vamos fazer hoje também. E você vai ter uma noção de como é feito o Evangelho no Lar e faça a sua maneira, porque cada um tem uma maneira para fazer. Então vamos agora mentalizar nossas casas, pedir aos espíritos amigos de Jesus que entrem pela porta da frente e vão retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento, que eles sejam retirados e levados a diversas casas de oração e lá serem tratados, levados para as colônias espirituais mais próximas e posteriormente reintegrados ao corpo físico para mais uma nova experiência na carne. E que os bons espíritos apliquem o magnetismo salutar a todos aqueles que habitam conosco, os encarnados, os desencarnados, que muita gente não fala porque tem medo, mas eles estão lá com a gente, né? Os animais e as plantas. Todos os seres vivos que habitam conosco. E que os espíritos amigos de Jesus estejam conosco onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem.
Agora nós vamos para a magnetização da água, depois chamamos as pessoas para o tratamento do magnetismo e tenham todos uma boa noite e que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.